Boa tarde a todos. Estão me ouvindo aí? Ok. Estão ouvindo? Perfeito. Beleza. Então tá. Hã, então nós vamos dar início aí ao webinar, né, para falar hoje sobre a solução da Red Hat, aí o Ansible, né, uma solução de automação de processos de TI e uma ferramenta bem interessante aí para a parte de gestão nessa área, tá. Nós hoje estamos aí com o Rafael, que é o arquiteto de soluções da Pars, né, nosso parceiro aí com soluções Red Hat, né. Então ele vai estar apresentando um pouco mais sobre a solução. Vocês quiserem estar fazendo perguntas aí, podem estar fazendo via chat aí também, que o Rafael vai poder estar auxiliando aí para responder, tá? E lembrando que a IntegraSul aí comercializa a solução, tem uma equipe também para implementar a ferramenta. Se vocês quiserem também fazer algum POC, algum teste sobre a solução, nós podemos estar trabalhando nesse sentido. Mas a ideia é que vocês conheçam, tá? E possam tirar todas as suas dúvidas sobre a solução. Então eu vou passar a palavra aí para o Rafael, para aí iniciar o nosso webinar. Legal, Marcelo. Boa tarde aí, pessoal. Agradeço aí o convite de novo. Como o Marcelo apresentou, né, eu sou o Rafael, arquiteto de soluções aqui da Pars, tá? Então a gente vai falar um pouquinho sobre a ferramenta, né, que o objetivo não é a gente ser maçante, né, no sentido de ser cansativo, né? Então é mostrar para vocês de uma maneira bem intuitiva o que é a solução, onde que ela se enquadra, quem está utilizando, para que está utilizando, como que ela utiliza, né? Quais são as funcionalidades, o que é automação, para que serve. Então a gente faz mais um bate-papo aqui bem descontraído. Eu vi que o pessoal colocou aqui no chat para vocês mandarem as perguntas, tá? Qualquer coisa, Marcelo, você vai administrando aí se o pessoal for fazendo as perguntas. Tá, Se ok. quiser, me interrompam, tá? Para a gente não perder, às vezes, na hora, né, que a gente vai discutir. Então, se quiser me parar, me interromper na hora para ir tirando as dúvidas do pessoal, pode ficar à vontade, tá? Não tem problema. Deixa eu só colocar aqui no modo completo. Peraí. Só me confirma se ele subiu no modo apresentação. Sim, tá ok. Beleza. Então, vamos lá. Então, só para a gente contextualizar aqui o que a gente vai conversar hoje, tá? Então, falar um pouquinho por que automatizar, né? Para que serve a automação, né? Como que se usa a automação, né? Como que funciona, tá? Aí a gente entra um pouquinho falando do Ansible Automation, tá? Que é o mecanismo de engenharia, né? Digamos assim, dessa ferramenta de automação da Red Hat, tá? Vou mostrar um pouquinho para vocês o que é o Ansible Tower, tá? Que é uma console é como se fosse um centralizador das automações que você faz, tá? É uma console onde você centraliza tudo que você está automatizando. Vou mostrar um pouco de funcionalidade e a gente finaliza com um pouco do portfólio da Red Hat para vocês entenderem do cenário onde que se enquadra o Ansible com tudo da solução, tá? Aqui só para a gente contextualizar e dar uma breve introdução, né, do que é automação, tá? Aqui ele diz aqui que quando a automação, né, de fato, ela se dá quando uma pessoa encontra um problema e ela não deseja resolver aquilo novamente, né? É o famoso processo repetitivo, né? Eu até brinco com o pessoal que você chegar toda segunda-feira, você às vezes extrair um relatório para uma reunião, ou você executar né, startar um programa ou um determinado produto que às vezes foi desligado no final de semana, né, uma tabela do banco de dados que às vezes foi desatualizada ou mexeram, enfim, mas você tem que chegar todo dia num determinado horário e você perde um tempo, né, executando essa rotina repetitiva. É você chegar todo dia, executar aquela tarefa e perder 2, 3 horas do seu dia executando essa atividade, né? Isso demanda custo, principalmente custo, né, além do seu tempo que você de fato perde, né, fazendo esse processo repetitivo, né? A gente até comenta que a empresa, de uma forma geral, né, ela não mensura esse gasto porque o recurso está dentro de casa, né? Mas no final do mês você tem gasto com hora extra,
às vezes uma folga a mais que você tem que dar para esse funcionário, porque você não consegue pagar, enfim, ele te gera um custo que você, de certa forma, você acaba não contabilizando, né? Porque, como eu falei, como já está dentro de casa, né? Mas no final do período, né? Do mês, do ano, enfim, né? É um gasto que você tem desnecessário, né? Por que que você não automatiza esse processo, né? Qual que é a dificuldade que você tem de executar esse processo, de automatizar esse processo? Você sabe quais são as etapas, né? Eu comentei do relatório. Quando alguém emite um relatório, ela já sabe qual arquivo que ela tem que entrar, né? Qual que é o filtro que ela tem que fazer, qual que é o nome de saída desse relatório, qual diretório que ela tem que disponibilizar ele. Então, é um processo que ela já tem mapeado e ela consegue fazer uma automação disso sem nenhum tipo de problema, tá? E aí, quando a gente fala de automação, né, ela vem nesse segmento aqui de acelerar, integrar, colaborar, né? Por quê? Né? Tem muita empresa ainda que acha que quando você quer colocar automação dentro de casa, né, o contexto, assim, de uma forma geral de automação, tem muita gente que tem na mente que é de você eliminar a mão de obra humana, né? E pelo contrário, a pessoa que faz todo dia, ela toda segunda-feira emite aquele relatório, você não quer que ela vá embora, né? Você quer que ela dedique esse tempo que ela perde, né, executando essa atividade, numa outra função, né? Existem as atividades do dia a dia, existem outras coisas para você dar prioridade e você não consegue porque você perde tempo com essas coisas repetitivas. Então, o sentido de você automatizar é, primeiro, não é mandar as pessoas embora, né? Pelo contrário, é você dar eficiência para a sua equipe. Então, aqui, o fato de você acelerar é você, às vezes, acelerar a entrega desse relatório, que às vezes leva 2 horas para a pessoa ir lá, fazer o filtro, colocar o nome do arquivo, disponibilizar lá na rede, avisar todo mundo, né? Então, se eu faço isso de uma maneira automatizada, eu estou acelerando a disponibilidade desse arquivo, digamos assim, né? Integrar, eu fazer integração entre áreas, né? Eu interagir com outras equipes, né? Nesse modelo de automação, né? Eu preciso às vezes de informação, uma, duas, três, quatro informações que eu consigo coletar de uma forma integrada, né? E eu consigo também de uma certa forma acelerar esse processo de entrega, né? Principalmente quando a gente está falando da parte de desenvolvimento de software, né? E ele ser colaborativo, né? Então, o fato de você acelerar as coisas, né? Não deixa de ser também colaborativo no sentido de você ser eficiente, né? Então, entregar mais rápido, evitar perda de tempo com bobeiras, né? A gente fala bobeira, mas o processo repetitivo, ele se torna às vezes chato, cansativo, né? Você se torna seguro do seu processo quando você faz ele muitas das vezes, né? E aí isso é suscetível a erros, né? Então, você fazer essa entrega de uma maneira colaborativa, você elimina todos esses processos, né, de segurança, né, de erros, falha humana, você tem agilidade, você está integrado com outras soluções, com outros produtos, né? Então, o conceito de automação, ele vem nesse sentido, de você acelerar, de você ter uma integração, né? E não é para dividir, que não falei, né? Porque você está colocando, vou falar de uma maneira bem grotesca, assim, né? Mas não é porque você está colocando uma máquina para executar o processo que as pessoas não deixam de ser importantes. Pelo contrário, você só está melhorando a maneira como ela trabalha, a maneira como ela entrega as coisas, e ela vai tocar de fato, né, ela vai focar de fato naquilo que ela precisa, tá? E aí a gente entra na solução, né? Então, o Ansible, né, o Ansible Automation Platform, né, ele entra nesse sentido. Então, é você melhorar a eficiência, né? É você maximizar os recursos, né? Sejam eles pessoas, sejam eles às vezes mão de obra, sejam eles recursos de provisionamento de ambiente, né, digamos assim, né? E você faz meio que você envolve, né, toda a organização, né? Aqui é até interessante que ele está falando de organização de TI, mas o Ansible ele não é restrito somente para a área de TI, tá? Eu vou mostrar mais para frente para vocês que o legal do Ansible é que ele tem uma penetração dentro da empresa para qualquer tipo de área de negócio, né? Então ele não fica restrito ou exclusivo para a área de TI. Por isso que ele entra também naquele conceito de ser colaborativo. Então ele integra as áreas, né, da empresa de uma forma geral para você fazer a entrega mais rápido, né?
O aumento de produtividade, né, que é o que a gente comentou. Então, é você acelerar os resultados, é você acelerar as suas entregas, é você diminuir tempo de projeto, é você diminuir tempo de entrega, né? Então, você está aumentando a sua produtividade, né? Você diminui os seus custos também, né? Que é o que eu falei. Imagina um projeto que está estimado em, sei lá, 6 meses, né? E ele levou 12. Esses 6 meses a mais teve custo de mão de obra, de projeto, enfim, né? Então você consegue minimizar isso daí quando você automatiza alguns processos, tá? E o controle de riscos, né? E despesa que é o que eu falei, né? Mas de riscos é o que eu tinha comentado de processo repetitivo e você ter aquela segurança, né? Eu faço isso todo dia, não? Eu posso fazer de olho fechado aqui, que eu já sei quantos cliques eu tenho que dar, qual que é o nome do arquivo, qual o lugar que eu tenho que disponibilizar, que ação que ele vai tomar, o padrão de máquina que eu tenho que criar, né? E aí quando você vê, cria a máquina errada, tá com o sistema operacional errado, tinha uma vírgula a mais no nome do arquivo, o relatório foi com uma tabela a mais que não precisava, então, enfim, né, aquele nível de segurança, né, ele acaba de fato te gerando um problema, mas é porque é rotina, né? Então, de novo, a partir do momento que se torna rotina, você meio que fica assim seguro, né? Porque não, eu faço isso todo dia, já estou acostumado. E não é bem assim, né? A gente sabe que dependendo do erro que você acaba cometendo, né? No final isso gera um transtorno muito grande e entra também de novo em custo. Aí você diminui a sua produtividade, você tem perda de eficiência, né? Então vai virando aquela bola de neve, né? Então a automação ela vem nesse sentido, ela melhorar a eficiência, aumentar a sua produtividade, controlar os seus riscos e as suas despesas que muitas das vezes dentro de casa as pessoas não têm esse tipo de visão, tá? Falando um pouco aqui do que é o Ansible, né? Como que funciona, para que serve, né? Onde que roda, como que eu implemento isso dentro de casa, tá? Aqui só para vocês terem noção, né? O Ansible, tá? O automation, né? Então ele entra aqui para você automatizar as suas operações. E aí eu risco de novo aqui a palavra de TI, porque não é exclusivo para a área de TI, tá? E aí a solução ela está dividida em duas partes, tá? Então essa parte em cinza aqui que ele está falando simples, poderoso e sem agentes é o mecanismo de engenharia do Ansible, tá? Por que ele está dividido em duas partes? Então a gente tem aqui, que não comentei, essa parte cinza aqui, que é o mecanismo de engenharia, todo, digamos assim, o cérebro da solução, né? E a gente tem aqui em vermelho no controlar, delegar e escalar, que é o Ansible Tower, que funciona como uma central, né, dos seus processos de automação, tá? O Ansible Engine, né, que é a engenharia, né, do processo de automação, hoje ele já tem disponível no sistema operacional da Red Hat. Então, clientes que já utilizam hoje o HEL a partir da versão 6, tá? Ele já tem disponível o Ansible para utilizar dentro de casa. Isso não tem custo, tá? Já está embutido dentro da ferramenta. O cliente consegue trabalhar sem nenhum tipo de problema, desde que ele tenha expertise para trabalhar com linhas de comando para conseguir programar as scripts, tá? Só que ele fica meio restrito no sentido de são coisas mais simples, né? Para ele conseguir trabalhar. E aí, por que entra uma console, né? Por que eu tenho uma segunda base dessa solução, que aí é o Ansible Tower, né? Que nem eu falei que hoje você já tem disponível o Engine dentro do sistema operacional sem custo. Aí imagina vocês têm um ambiente, sei lá, né? Vou dar um exemplo de infraestrutura. 5 servidores, e aí você quer colocar uma solução dessa de implementar um processo de automatizar um processo dentro do servidor, né? Habilitar uma placa de rede, varrer lá o sistema operacional para ver se tem alguma atualização, algo do gênero. Então imagina que 1, 2, 3 processos num servidor, ele é gerenciável, né? Agora imagina 2, 3, 4 processos em 10 servidores, né? Em 15 servidores, né? Em 3 bancos de dados. É inviável, né? É humanamente impossível você conseguir gerenciar isso. E aí a gente corre de contra o que a gente quer proporcionar, né? A partir do momento que eu falo que eu te dou controle, que você quer acelerar suas entregas, que você quer melhorar o seu processo de trabalho, mas eu não tenho controle disso, né? Aí meio que não faz sentido o que a gente está conversando aqui hoje. Então o Ansible Tower entra nesse sentido e por isso que a solução está dividida em duas partes, tá? Então, de novo, o Ansible Engine, que é só o mecanismo de automação, você já tem disponível no sistema operacional, tá?
E o Ansible Tower é a console, a interface gráfica, né? Que aí você tem uma maior visibilidade, você tem um maior controle, você tem gestão das coisas onde estão sendo feitas, e aí você consegue gerenciar de uma forma mais prática, né? Então, por isso que ele fala que controla, delega, escala, tá? E aí eles trabalham em conjunto, tá? E aí, por que Ansible, né? Por que você quer automatizar um processo dentro de casa? O que te levaria a colocar uma solução dessa para trabalhar dentro do seu ambiente, né? Porque a gente está falando de, legal, né? Eu tenho aqui, teoricamente, uma console, um mecanismo de engenharia, mas o quão isso é prático eu colocar dentro do meu ambiente? Quão isso é viável, né? Quão simples é, né? Tá falando aqui que é simples, é poderoso, faz isso, faz aquilo, mas, né? Conversa de vendedores isso daqui, né? Pelo contrário, tá? O que é o Ansible? Como que ele funciona, tá? Independente dele estar dividido ali em duas formas, né? A engenharia em si é a mesma. No Tower você só tem uma funcionalidade a mais que é a interface gráfica, e eu vou mostrar aqui também para vocês, tá? Para ficar mais claro, tá? O simples, o poderoso e sem agente, né? Eu brinco com o pessoal que isso aqui é frase de propaganda de televisão, lá daqueles programas de culinária da tarde, né? Simples porque a ferramenta em si, né, ela tem uma implementação simples, tá? E quando eu falo simples, é simples mesmo. Quem utiliza reduziu, assim, custo de implementação por mais de 50%, diminuiu por mais da metade o poder de entrega no sentido de redução do projeto em si, tá? Mas a ferramenta, por que ela é simples, né? Primeiro que o mecanismo de leitura, né, onde você cria as scripts de automação, né, os playbooks, né, eles são de leitura humana, tá? Então, suponhamos aqui que se eu for abrir uma script aqui para mostrar para vocês, eu não tenho noção do público que está aqui, se é todo mundo técnico, se é mesclado com comercial, mas se fosse todo mundo fora da parte técnica, né, por mais que as pessoas não soubessem as etapas, né, era visível do tipo, ó, tá acessando um site, tá ligando um servidor, vai atualizar uma tabela no banco de dados, vai gerar um relatório, vai atualizar os processos de uma máquina, enfim, ele é de leitura humana, tá? Então, por isso que ele se torna simples. Porque lembra que eu falei no início, né? Quando você tem um processo repetitivo, você já tem esse processo mapeado. E aí você trazer esse processo para dentro de uma solução de automação, com o Ansible se torna simples por causa disso. Como ele é de leitura humana, né? A maneira como ele trabalha de leitura humana, você fazer a transição desse seu processo para dentro da ferramenta se torna simples, tá? Você não precisa entender como que a ferramenta trabalha para você saber como que você vai reescrever ou escrever isso dentro para que a solução entenda o que de fato você precisa. Então, ele se torna simples nesse sentido, né? Ele não requer habilidades em codificação, né? Então, de novo, imagina que todo mundo aqui é comercial ou todo mundo aqui é fora da parte técnica. A gente fizer um treinamento aqui de um dia, a gente já consegue utilizar o simples do Ansible para utilizar algumas automações dentro de casa sem nenhum tipo de problema, tá? Ele é utilizável por todas as equipes, e aí por isso que eu falei lá no início que risca a parte de TI, não ele é exclusivo para a área de TI, ele não é restrito só para a área de TI, tudo que ele conseguir atingir dentro da empresa via camada de rede, você consegue utilizar o Ansible, tá? Porque é poderoso, né? Então você consegue fazer o gerenciamento das configurações, que é o que eu falei, não adianta eu ter só o mecanismo de automação, eu saber trabalhar, mas eu tenho aqui 50 máquinas, com cada um tem pelo menos duas scripts de automação. Então é inviável, né? Então o Ansible Tower entra nesse sentido. Eu consigo gerenciar as minhas automações, eu consigo separar os acessos por perfil, por região, por projeto, né? Enfim, tá? Então vou mostrar mais para frente para vocês também, né? E o mais legal da solução, que de fato eu acho que ela se torna poderosa é nesse sentido, né? Ela não tem um agente, tá? Eu acredito aqui que todo mundo já tem utilizado ou pelo menos ouvido falar do TeamViewer, né? Que é aquele que você precisa do TeamViewer instalado na sua máquina e você precisa do TeamViewer instalado na outra ponta para que eles dois se comuniquem, né? Com o Ansible você não precisa disso, tá? Então por isso que ele também não é restrito somente para soluções Red Hat. Isso que é muito legal também da solução e eu vou mostrar também para vocês por quê. Então, a partir do momento que eu não preciso de um plugin, de um agente dele na ponta, né? Eu não preciso me preocupar com o sistema operacional, eu não preciso me preocupar ver se ele é compatível, eu não preciso me preocupar se eu for atualizar o ambiente, ele vai perder a comunicação, ele vai perder a eficiência, ele vai deixar de ser compatível, né?
porque eu não tenho um agente amarrado e eu não preciso dele para trocar informação, tá? Então ele faz a troca de informação tudo via OpenSSH ou em RM. Por isso que eu falei, dentro da empresa, tudo que a ferramenta conseguir atingir via camada de rede, você consegue atualizar, automatizar um processo de Ansible. E aí, de novo, por isso que ele não fica restrito somente à área de TI, tá? E aí, né, então, pelo fato dele não ter esse plugin que eu falei, né, esse agente, então você consegue colocar o Ansible para trabalhar com a sua equipe de negócio, equipe de desenvolvimento, equipes de rede, qualidade, segurança, operações de TI. Então ele literalmente ele faz essa penetração em linha horizontal aqui dentro da empresa, e aí volta também no que eu falei lá no início dele ser colaborativo. A partir do momento que eu consigo trabalhar com várias equipes, né, eu me torno colaborativo, porque, de novo, eu não estou restrito a uma determinada funcionalidade, eu não estou restrito a só a minha área de negócio, né? Então eu sou colaborativo, né? A empresa como um todo é beneficiada por uma solução dessa, né? Todo mundo consegue trabalhar em conjunto, óbvio, né? Vai depender da finalidade, vai depender do seu ambiente, vai depender de como você trabalha, mas de uma forma geral isso é possível, tá? E aí o que a gente consegue fazer com o Ansible, tá? Porque eu estou falando aqui já uns 15 minutos, sei lá, 20 minutos, né? Faz isso, faz aquilo, mas e aí, né? E no dia a dia, o quão isso é prático, o quão isso é funcional, o quão isso é tão simples assim, né? Que nem a gente está conversando aqui, tá? Então, como ele mostra aqui para vocês, né? Com o Ansible a gente consegue aqui orquestrar, gerenciar configurações, implementar aplicativos, provisionar, entrega contínua, segurança, e a gente transforma todas essas possibilidades, né, em firewalls, load balance, aplicações, disco, infraestrutura, servidores. E quando eu falo mais, aí entra de novo no discurso de ser colaborativo. Eu não fico restrito, né? Ele não está engessado. Só a equipe de TI vai ser beneficiado disso. Só a equipe de segurança vai ser beneficiado. Eu consigo fazer uma entrega, mas até certo ponto, porque a ferramenta me limita, né? Então, com o Ansible a gente não tem isso. Então, o fato dele se tornar poderoso é justamente isso, né? Que ele diz aqui, o tempo para a gente automatizar é medido em minutos, né? Então, por que ele é simples? Por que ele é poderoso, né? Aqui é só para vocês terem uma pequena noção da quantidade de compatibilidades que eu consigo fazer ou trabalhar com o Ansible, né? E aí entra também no discurso que eu falei dele não ser restrito para Red Hat. Então, se você quiser automatizar algum processo na nuvem, AWS, Azure, DigitalOcean, Google, OpenStack, Rackspace. Não, eu quero trabalhar com container, Docker, VMware, Red Hat. Não, eu quero trabalhar com políticas do Windows, tanto é que ACL, ISS, Share, serviços, configurações. Aí a gente poderia passar o resto do dia aqui mostrando um a um. Então, de novo, né? O fato dele ser colaborativo, né, que eu falei no início, ele acelerar as entregas é justamente por isso, né? A quantidade de possibilidades que eu tenho de fazer uma automação, né? E aí o que é legal e o que torna a ferramenta também ser colaborativa é no sentido de, a partir do momento que eu atendo várias soluções, várias áreas de negócio, vários processos, o colaborativo é nesse sentido. Eu não comprei uma solução e eu vou trabalhar só com a equipe de segurança. Se eu quiser utilizar essa solução para trabalhar também com a equipe de banco de dados, eu tenho que comprar uma outra. Não, né? É o tipo de solução que vai atender várias áreas de negócio, vários segmentos, várias equipes, né? E o colaborativo entra nesse sentido, porque aí quem for aqui da cliente mesmo final, né? Você sabe que às vezes você até quer uma solução nesse sentido, você às vezes tem demanda para mais de uma área ou para mais de uma equipe também nesse sentido, só que aí você vai avaliar custo e você, putz, eu tenho que comprar 2, 3, 4 soluções. O meu crítico são só essas equipes aqui. As outras eu vou ter que continuar fazendo o processo na mão. Eu não consigo atender com uma solução dessa. Então, o fato da solução ser colaborativa é nesse sentido, né? É uma ferramenta única, atendendo várias áreas de negócio, atuando com várias soluções e o melhor, ela não precisa de agente. E aí eu falo melhor é nesse sentido. Imagina você ter um agente e qualquer um dessas soluções que estão aqui, você tiver que se preocupar com uma atualização e ver se você vai perder a compatibilidade ou não, imagina o trabalho que você ia ter, né? Então você economizou de um lado no processo, né, que é evitar de fazer repetitivo manualmente,
só que em contrapartida você criou um problema, né, no sentido de toda vez que eu ter que fazer uma atualização, ter que me preocupar com um monte de coisa, né? Então, de novo, simples, poderoso, entra justamente nesse discurso, né? A solução é colaborativa, ela é adaptável, ela trabalha sem nenhum tipo de problema, ela trabalha em conjunto. Cliente que já está acostumado a trabalhar com VMware, ó, eu não quero ter mão de obra VMware dentro de casa para ficar provisionando o servidor, eu quero automatizar isso. Beleza, utilizo o Ansible. O Ansible trabalha perfeitamente com entrega de máquina VMware. Usa o recurso que você tem de VMware dentro de casa para, de fato, olhar o cluster, atualizar o VMware, ver se ele está configurado certo, se ele está funcionando, se os nós estão ok, né? Então, você coloca a solução para trabalhar em conjunto. E aí, se você tiver outras demandas, você trabalha com VMware, você vai trabalhar com o seu A10, você vai trabalhar com o seu Oracle, com o seu SQL, enfim, tá? E aí, o que a gente conversou, né, nesse sentido de, né, a plataforma, ela trabalha sem agentes, né? Então, qualquer principais variantes aqui que ele está falando de SO, físico, virtual, nuvem, dispositivo de rede. Então, ele é muito próximo das plataformas, né? Então, você não tem essa preocupação, ela é totalmente aderente do tipo de solução e ambiente que você quer trabalhar, tá? E aí você tira aquela preocupação que eu falei de ver se é compatível, se trabalha, se eu tiver que atualizar, que risco que eu corro de perder a funcionalidade. Então, esse risco é praticamente inexistente, tá? Ele é de leitura humana, de novo, e quando eu falo de leitura humana, não é só a maneira como você cria as rotinas dentro da solução, tá? Até para você trabalhar e navegar entre a solução, eu vou mostrar para vocês também que o menu dele é super intuitivo, né? Ele é bem legal, você bate o olho, você já identifica, né? Às vezes, óbvio, né? A solução acabou de ser implementada, você tem algumas dúvidas, né? Algumas receios com algumas coisas, mas você bater o olho, você já sabe onde que é uma agenda, onde que é a configuração, onde que você visualiza o perfil, enfim, ele é objetivo, tá? E é intuitivo. A descrição perfeita aqui da aplicação, né? Então, todas as alterações podem ser feitas por playbooks, né? Entenda como playbooks são as scripts de automação, né? Então, ele garante que todos estejam na mesma página. Então, se alguém alterar, você sabe quem foi, por quê, quando, onde, né? Então, ele é tudo visível, né? A gente consegue controlar versionamento, tem inventário dos ambientes, orquestração, então, enfim, né? Além de eu automatizar, né? E aí, de novo, pode parecer repetitivo que eu estou falando de colaborativo, né? Mas o colaborativo vai muito além de eu só ter possibilidade de trabalhar com mais de uma solução, eu conseguir integrar mais de uma área, né? Mas eu consigo monitorar, né, ou gerenciar a maneira como que essas entregas estão sendo feitas, né? Então eu consigo orquestrar isso de uma maneira muito simples, né? Eu consigo fazer um workflow de como as coisas vão trabalhar dentro da solução, tá? Então, falando um pouquinho aqui mais da console, né, da interface gráfica, né, digamos assim, do que é, de como que ela trabalha, tá? Então, o Ansible Tar, como ele diz aqui, né, é uma interface, né, é uma API que ela permite escalar a automação de TI e ela gerencia essas implementações, no caso ele diz aqui, complexas, e você acelera a sua produtividade, tá? Deixa eu só ver se é essa daqui. Deixa eu ver se era a próxima tela. Aqui só para ficar mais claro para vocês, né, do que é a solução, o quão simples ela é, né? Eu não sei se ela é simples demais, né? Pela tela ser muito, muito clean, digamos assim, mas é o que eu falei lá no início. O objetivo é, de novo, não é porque você está automatizando que você não vai ter visibilidade, que você não tem controle e que as coisas vão meio que se perder, né? Pelo contrário. A ideia de você automatizar e colocar isso dentro de casa é, de novo, primeiro você ter total visibilidade de tudo que está sendo feito, e a console entra nesse sentido, e você conseguir gerenciar. Então, não adianta eu chegar aqui e falar para vocês que eu tenho aqui, né, que nem estava lá nas soluções, eu tenho uma infinidade aqui de soluções para trabalhar, e aí imagina que, né, no mundo perfeito eu tenho um cliente que trabalha com todas essas soluções. Onde que ele visualiza isso? Né? Como que ele tem viabilidade disso? Né? Como que ele gerencia isso? Então, a solução ela permite que seja feito esse tipo de controle. Então, você pode segregar aqui os acessos não, né? As automações por host, por região, por perfil, por projeto, né? Ele mostra o status aqui em tempo real das automações, quando rodou, se deu problema, se não deu,
né, está verde, está vermelho, né, que foi rodado com sucesso, deu problema, que dia que deu problema, quando mais eu tive problema, né? Ele te mostra aqui embaixo, né, na parte inferior aqui, ó, nos templates, né, o que eu tenho de templates criados, né, ou quando que eles foram rodados, então tem um histórico disso, né, ele mostra quando eles foram executados, se deu erro, se não deu erro, qual foi o dia e hora que deu um problema. Você entrando nele, você consegue identificar qual foi o erro. Se você precisar extrair a log, eu vou mostrar mais para frente, vocês também conseguem visualizar, tá? E como eu falei aqui, né, se a gente olhar aqui na lateral esquerda, aqui nessa barra cinza, tá? De novo, né? O pessoal vai comentar, mas você já sabe os menus que você está cansado de falar disso, né? Mas pelo contrário, né? Aqui, ó, por mais simples, né? Ou mais difícil que seja, né? Se a gente bater o olho aqui nessa, aqui no terceiro ícone aqui de baixo para cima, né? Que é um calendário. Então a gente sabe que é uma agenda, né? Eu tenho um controle às vezes de disparar os processos, esquedular alguma coisa. Pô, eu sei que aqui eu consigo, né? Gerenciar alguma coisa, né? Eu tenho aqui os bonequinhos, né? Um que seria o perfil, o usuário. Aqui eu tenho 3 bonequinhos, então são os grupos. Então, de novo, né? A ferramenta ela é intuitiva, né? Óbvio, conforme você vai se familiarizando, você vai fazendo as coisas mais automatizadas, né? Mais de bate-pronto, mas não requer que você entre aqui no menu super difícil, em 50 funcionalidades, tenha isso e aquilo, para você conseguir fazer, às vezes, uma alteração ou visualizar alguma funcionalidade. Então, de novo, a ferramenta ela tem essa interface bem clean aqui, e o menu, de novo, é bem objetivo no sentido de facilitar, né? De novo, não adianta eu dizer que eu trabalho com várias soluções, que eu tenho isso, tenho aquilo, e aí qualquer vírgula que você quer alterar ou adicionar é aquela dor de cabeça enorme, né? Então, não. A ferramenta ela é muito prática nesse sentido, tá? Tanto que ela permite você restringir os acessos das scripts, né? Dos playbooks de automação. Então, você consegue dizer que um usuário vai acessar a ferramenta, ele só vai visualizar, né? Se está certo, se não está certo, nada além disso. Você consegue dizer que o usuário vai entrar aqui, ele vai conseguir editar. Você consegue dizer que o usuário vai entrar aqui, mas ele só vai conseguir visualizar e editar o que ele tem acesso no projeto que ele está atuando. Então, você consegue segmentar isso tranquilamente, tá? O push button que ele fala aqui, que é no sentido de você executar, né, os playbooks de uma maneira simples, né, praticamente um clique, você dá um clique, você põe para rodar de uma maneira rápida, né, um processo de automação que você criou, né, você consegue criar, né, APIs para que a solução distribua, né, ou faça a entrega de automações em determinadas processos, produtos, ambientes, né? Então ele tem essa compatibilidade, né? É possível vocês criarem workflow dentro da ferramenta. Então, a partir do momento que eu quero né? De novo, eu estou colaborando, estou integrado com mais de uma equipe, eu quero que ela seja executada por etapas. Dependendo da etapa, eu quero dizer que se a rotina não for executada, ele volta para o estágio anterior, ou ele vai para determinada funcionalidade, ou ele executa uma outra função. Então, você consegue mapear as etapas da automação que você está criando dentro de casa. Então, isso é bem legal que você também interage, né, com o que você está colocando para rodar dentro de casa. E aí também entra no sentido que eu falei, né? Não é porque você automatizou que você não tem visibilidade, que você não tem controle. Pelo contrário, né? Vocês viram que até agora vocês têm controle dos acessos, controle das scripts, vocês têm log, histórico, inclusive os workflows, que é para você gerenciar as etapas do processo de automação. Se você quer ou não que também tenha interação por parte humana, digamos assim, preencher uma informação, atualizar algum dado numa tabela, enfim, né? Então, isso é possível com a ferramenta, tá? E o log centralizado, que é o que eu falei, né? A console ali, ele te dá, de uma forma geral, visibilidade, né, de tudo que está sendo feito, e você tem acessível essas informações, tá? Aqui, só para vocês terem noção, né, de que aqui é um processo de automação executando, tá? E quando eu falo de você ter visibilidade, é justamente isso, né? Eu teria aqui na tela, por exemplo, uma script rodando e eu consigo acompanhar aqui em tempo real tudo que está sendo feito. Então, se eu tiver algum tipo de problema, eu já identificar o erro, eu não quero que vá até o final, né? Ou já quiser direcionar para alguém, eu tenho aqui na parte superior um downloadzinho bem pequenininho aqui, ó, em cima da lupa, não sei se vocês conseguem enxergar, que eu consigo fazer o download disso em tempo real. Então, ele vai me dar log, né,
a partir do momento que eu fiz o download, e se ela tiver executado como um todo, eu extraio a log por completo, né? Então é prático, de novo, né? Não vou ter que abrir um chamado, pedir aprovação de 3 pessoas, esperar elas gerarem 10 mil arquivos, consolidar esses 10 mil arquivos para me mandar uma log e eu mandar para alguém analisar que tipo de problema que foi. Não. Eu consigo extrair aqui em tempo real. Se eu tiver que mandar para alguém em tempo real, eu já consigo mandar. Eu sei onde que foi o problema, eu sei qual que é o nome da script que roda, eu sei qual que era o destino final dela, né? Então, assim, eu sei para quem mandar, eu sei qual que é o problema, eu consigo ser prático, né? Então, de novo, a gente acelera, né? Até quando você identifica um problema ou você tem algum erro dentro de casa, o acelerar é nesse sentido, né? Eu sou proativo em corrigir um problema, porque eu já identifiquei, eu sei onde que está e o que aconteceu. Então, eu consigo extrair informação daqui e mandar para quem precisar solucionar, para eles conseguirem trabalhar, tá? Ah, a ferramenta ela permite que vocês façam, né, vocês agendem os horários que as rotinas vão ser executadas. Isso é bem legal porque tem cliente que quer colocar uma rotina para rodar, às vezes, num horário fora do expediente ou de final de semana, só que tem muita empresa que, né, fora do expediente normal, eles fazem manutenção, é feita backup, enfim, né? A gente sabe que tem os outros processos que são feitos na rede que às vezes pode impactar. Então, para você não gerar carga ou sobrecarga na sua rede ou no seu ambiente, ou você evitar que às vezes você dispare uma rotina, né? E ela não vai conseguir executar o processo como um todo, então a ferramenta ela permite isso, que você schedule os dias, os horários, né? Quantas vezes ela vai executar, se é todo dia, toda noite, quando que ela finaliza, né? Se ela identificou um erro, ou se ela executar 2, 3 vezes e tiver um erro, ela continua executando, ela vai parar, ela vai avisar alguém, enfim. Isso é tudo parametrizado dentro da solução, né? Inclusive as integrações, né, no sentido que nem quando eu falei lá da parte dos workflows, que você interage com outras equipes, né? Você tem a possibilidade de colocar essas EPIs para que as equipes sejam notificadas quando, de fato, elas precisam tomar algum tipo de ação, né? Aqui no caso está a tela do Slack, né? Que tem muita gente, principalmente o pessoal de TI, trabalha bastante com Slack, né? Então, se alguma rotina deu problema, né, que nem eu tá esquedulado aqui, não rodou, ou rodou e deu algum tipo de problema, consegue alertar via Slack, via e-mail, via SMS, via fumaça, né? Brincadeiras, né? Mas você consegue orientar e aí, de novo, né? O colaborativo é nesse sentido, né? Eu trabalho com todo mundo, eu notifico todo mundo, eu notifico só determinada pessoa, só determinada área de negócio, tá? Então, ela é prática, né? E aí, de novo, as entregas são rápidas, né? Elas são aceleradas nesse sentido. Eu tenho uma eficiência maior na entrega. Se eu tiver algum tipo de problema, o meu posicionamento frente a um problema ele é rápido, porque eu identifiquei que eu tive uma falha e eu sei posicionar onde foi e para quem que eu preciso demandar a correção, né? E a partir do momento que eu tenho essas notificações, tudo integrado, de novo, né? O processo é acelerado nesse sentido, tá? Tudo que a ferramenta faz de comunicação, tudo que o Ansible tem de comunicação, ele é criptografado, tá? Independente do tipo de solução que ele está trabalhando, né? Não é porque ele não tem um agente na ponta que ele não é seguro, tá? Pelo contrário, todo tipo de comunicação que ele faz fora do ambiente, né? Do Ansible para o destino final, ele é criptografada, tá? Levando para um cenário de servidor, por exemplo, né? Eu não quero deixar armazenado na solução aqui o meu usuário e senha, né, de root, de administrador. É possível, tá? Ele fica também armazenado aqui, criptografado, tá? Mas eu não quero. Eu quero que tenha uma troca de chave entre o Ansible e o destino final, sem nenhum tipo de problema. Tá? A gente cria a chave, toda a rotina que ele disparar daqui do Ansible para aquele determinado localidade, eu vou ter uma chave destinada para eles trocarem informação sem nenhum tipo de problema, sem nenhuma restrição, tá? Não quero ter a troca de chave, eu quero ter armazenado aqui, que nem eu falei, os usuários e senhas. Beleza? Você vai dizer aqui para onde que ele vai, onde que ele é acessível, para qual projeto, para qual perfil, para qual ambiente. Isso é tudo ajustável e parametrizável dentro da solução, tá? Não quero deixar nada armazenado aqui, tá? Então, beleza. Bateu lá no destino final, ele vai ficar na tela aqui pedindo usuário e senha para o usuário, tá? Então, por isso que ele faz essas integrações. Então, eu posso dizer, notificar alguém aqui que
Ele bateu lá no destino final, ele está aguardando o fulano entrar lá, digitar o usuário e senha para ele continuar. Perfeitamente, tá? Então, isso é tudo configurável dentro da solução, tá? E aqui os fluxos de trabalho, né, que é o que eu falei lá dos workflows. Então, você consegue mapear para onde que ele vai rodar, que ação ele vai tomar, dependendo do resultado que ele tiver. Ele volta para a etapa anterior, ele executa outra funcionalidade, ele avisa alguém, ele para, ele notifica, pisca a tela, enfim. Você consegue mapear aqui os processos dentro da solução, tá? Para dizer como que ela vai trabalhar, com quem que ela vai interagir, qual o retorno que ela tem que dar, se ela tem ou não que notificar alguém, tá? Então isso é tudo controlável, de novo, por perfil, por projeto, por ambiente, tá? Isso é tudo configurável dentro da solução, tá? Aqui, só antes da gente finalizar, só para vocês entenderem um pouco do cenário de posicionamento da solução, né? Então, por que que ela tem toda essa praticidade, esses ganhos, esses benefícios, né? Então, aqui só para vocês terem noção, né? 94% dos clientes que usam, né, o Ansible, né? Aliás, né, dos clientes que utilizam o Ansible, né, 94%, né, eles identificaram a redução do tempo de recuperação, tá? Então, ele reduz em 94%, tá? Não é 94% dos clientes, tá? Os clientes que utilizam o Ansible tiveram uma redução de 94% do tempo de recuperação de um incidente dentro de casa, que é o que eu falei. Eu tive uma falha, eu identifiquei, eu consegui extrair a log e mandar para quem precisava corrigir rápido, tá? Tava ali na mão o arquivo para eu baixar e disponibilizar, tá? Dos que utilizam também tiveram 84% de economia ao implementar cargas de trabalho, né? Isso aqui é bem legal para quem faz, não questão de retrabalho, né? Mas para quem tem equipe que que tem a troca constante de pessoas, né? Então, o tempo para você treinar uma pessoa, né? A gente sabe que demora, vai muito do nível da pessoa, do perfil dela, né? Então, isso gera tempo, isso gera custo. Então, dependendo do processo, se eu tenho ele mapeado, já mapeado dentro de casa, o que eu vou instruir uma pessoa, né, de uma maneira bem simples? Ó, o botão que você tem que apertar é esse daqui. Ó, a rotina quando ela der problema é essa daqui. Ó, a log que você tem que extrair quando esse resultado aqui for inválido é aqui que você tem que pegar. Então, ele é muito prático do que você ensinar a pessoa abrir o Excel, filtrar, extrair informação, gerar o arquivo com determinado nome e disponibilizar em determinado lugar, entendeu? Então, assim, você reduzir esse tempo, né, esse buraco aqui em 84% também, ele é muito grande, tá? É difícil hoje você encontrar um processo ou uma solução que tenha uma redução, assim, de um nível tão grande hoje no mercado, tá? E ele reduz também em 67% a redução das horas de trabalho, né? Então, é o que eu falei, retrabalho gera hora extra, gera folga, às vezes a mais, hora extra, aliás, hora extra gera, né? Mas gera folga extra, né? Gera custo no final do mês, você tem que pagar esse usuário. Então, né, de novo, eu tenho uma redução aqui, até brinco com o pessoal que esse é o tipo de solução que ela é palpável, né? É a tecnologia que o cliente paga, ele investe e ele consegue mostrar para dentro de casa os retornos que ele teve fazendo esse investimento dentro de casa, tá? Questão de tempo, questão de entrega, em questão de horas de trabalho, né? Tanto que ele mostra aqui que você já tem um retorno do investimento do que você fez da solução em 3 meses, tá? Basicamente, 3 meses você já tem uma porcentagem desse retorno do investimento que você fez, né? Ele dá um ROI aqui de quase 150%, né? Então, que solução você tem essa entrega ou você tem um retorno desse num espaço de tempo assim tão, digamos assim, curto, né? Tem projeto, tem aplicação que leva às vezes 1 ano só para você fazer a implementação. Tem cliente que às vezes renova a subscrição da solução e nem está usando ainda, né? Então, você em 3 meses você já tem esse retorno, né? Eu estou meio que garantindo para vocês que em 3 meses, né? Em menos de 3 meses eu já estou com isso rodando, né? Então, o discurso que eu falei lá de simples e prático entra também nesse sentido. Ele é aderente, ele é fácil de você implementar e ele é rápido. Você tendo dentro de casa os seus processos já mapeados, a gente tem um salto assim de mais de 50% de falar, ó, legal, a gente só precisa criar as rotinas, ponto, tá? A instalação aqui é básica, é padrão, vai ser assim, assim, assado, né? 2 meses já está com o seu projeto praticamente executado, até menos, tá? E aqui só para a gente finalizar, aqui é um pouquinho do portfólio da Red Hat, tá?
apesar, de novo, dele não ser exclusivo Red Hat, como eu tinha mostrado para vocês, mas o legal da solução é que ele também trabalha de uma maneira integrada com todo o portfólio, né? Então, tem clientes que usam boa parte aqui do portfólio da Red Hat e eles automatizam esses processos também junto com o Ansible, tá? Então, se você já tem dentro de casa alguma parte relacionada a sistema operacional, infraestrutura, middleware, desenvolvimento, você consegue colocar o Ansible para trabalhar ou para acelerar de novo esse seu processo dentro de casa de uma maneira rápida e prática, tá bom? É isso, pessoal. Se alguém tiver dúvida, né, por favor, pessoal, leia aí. Se alguém tiver dúvida, quiser perguntar, fiquem à vontade. Se alguém tiver alguma pergunta aí, como quiser passar pelo chat, não sei se alguém tem alguma dúvida. Acho que não tem nenhum questionamento. Acho que entenderam tudo, então. Esse é o lado bom, né? Quando não tem pergunta, é porque o pessoal acabou entendendo, né? Mas então, pessoal, não sei se, como não tem nenhuma questão, quer colocar mais alguma coisa, Rafael, que você acha importante? Não, aí você tinha comentado lá no início, né, que aí vocês, a Integração, tem mão de obra para fazer a entrega, né? Então, se o pessoal tiver alguma dúvida, quiser relacionar alguma coisa mais técnica, a gente apresentar algo mais detalhado mesmo de tudo que a gente conversou, de como que funciona, né? Então é legal, o pessoal da Integração, a gente consegue fazer junto com vocês para fazer mais mão na massa assim mesmo, o pessoal tirar mais dúvida ou ficar mais claro o que a gente conversou, tá? Então, bem interessante. Na realidade, nós nos colocamos à disposição, tanto a equipe técnica quanto comercial. Tá? Quem Isso. quiser, como o Rafael colocou, conhecer mais a solução, fazer algum POC, algum teste, nós estamos disponíveis para isso. Então, acho que é importante entender, realmente, às vezes na prática é mais fácil de ver o Isso, retorno que a ferramenta vai poder trazer, né? Então, acho que isso certeza. facilita O muito. cenário, né? Se o pessoal tiver algum cenário que quer ver se a ferramenta É, atende ou não, a gente consegue conversar também. tranquilo, então. Então tá, pessoal, agradeço aí a presença de todos, agradeço o Rafael, tá, por ter disponibilizado aí o tempo aí para passar essas informações para nós. E vou repetindo novamente, nos colocamos à disposição aí para qualquer dúvida, esclarecimento que vocês venham a ter. Então, boa tarde a todos. Obrigado aí, Rafael, e até o próximo webinar. Obrigado, Marcelo. Obrigado, pessoal. Aí eu, em nome da Paz, aqui a gente agradece o convite de novo. Eu vou disponibilizar a apresentação, então se vocês quiserem compartilhar com o pessoal que participou, podem mandar sem problema, tá bom? Isso, beleza? Nós estamos gravando aí também, acho que vai ser disponibilizado o vídeo também da Ah, apresentação. legal, ótimo. Obrigado aí, boa tarde a todos. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Um abraço, tchau.